CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Eu creio em ti.
Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes, para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, aos guias espirituais da SEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Queridos amigos, muito boa noite. Mais uma vez aqui, junto com vocês, para estudarmos um pouquinho do nosso Livro dos Espíritos, agradecendo a confiança que a direção da casa e a equipe responsável depositou no nosso trabalho, no nosso estudo, né? E muito agradecida pela oportunidade também de podermos estar aqui aprendendo um pouquinho mais, né, dessa abençoada doutrina que tanto consolo nos traz. Nós hoje vamos iniciar nosso estudo com a pergunta 413 a 418, né? Nós vamos seguir o estudo que foi feito na última vez pelo nosso querido Eduardo Henrique e vamos pedir ao nosso querido Ricardo que suba o primeiro slide, por favor. Então, nós vamos trabalhar o Livro dos Espíritos, perguntas 413 a 418. Nós vamos tocar um assunto bastante interessante. Eu, quando comecei esse estudo, eu fiquei, como sempre, né? Eu sou uma apaixonada pelo Livro dos Espíritos. Então, nós vamos falar sobre as visitas que ocorrem entre as pessoas encarnadas durante o seu sono. Então, nós vamos falar sobre a vida corporal e a vida da alma, né? Elas não são duas, elas são apenas uma. Isso está lá no Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, e nós vamos começar com a questão 413. Nós sabemos que nós não temos duas vidas, né? Nós temos, sim, uma continuidade. Uma vida, nós estamos encarnados e acordados, né? E a outra vida, que seria a continuidade, nós estamos encarnados e ocultos, ou seja, estamos dormindo. Uma, nós somos vistos, né? Todo mundo está vendo o que eu estou fazendo aqui nesse minuto, não está? Mas quando eu estou dormindo, que meu espírito se emancipa, ninguém está vendo o que ele está fazendo, para onde ele foi, com quem ele está se encontrando. Isso nós chamamos de emancipação da alma. Então, toda vez que isso acontece durante o nosso sono. O próximo slide, ele vem falar justamente sobre isso. São as visitas espíritas entre vivos. O espírito, durante o sono, ele recobre em parte a sua liberdade, ou seja, ele se afasta do corpo. Enquanto o corpo acha-se mergulhado no sono, ou mesmo em estado de vigília, o espírito, transportando-se a diversos lugares, pode tornar-se visível e aparecer a outras pessoas. Podemos encontrar pessoas encarnadas durante o sonho, e podem ser pessoas que nos vêm visitar. Olha que interessante, né? Quando nós estamos dormindo, o nosso espírito ele recobre em parte a sua liberdade. Por que em parte? Porque ele não abandona o nosso corpo. O nosso espírito ele permanece ligado ao nosso corpo através daquele fio, né, de prata, que nós já estudamos sobre isso, e qualquer movimento diferente na nossa matéria,
o espírito retorna imediatamente para o corpo e assume seu lugar, sua posição. Quando nós acordamos repentinamente, como se estivéssemos levando um susto. Então, esse movimento que nós fazemos é a retomada do espírito na nossa matéria. É o que acontece como nós estamos desdobrados do corpo, né? Emancipados. Continuando sobre essas visitas espíritas, ela ocorre no sono, né? O sono ocorre quando a alma ou o espírito se desdobra ou sai do corpo físico. Já os sonhos constituem as lembranças mais ou menos nítidas de fatos ocorridos durante o sono, período em que o espírito frequentemente entra em contato com outros seres. Aliás, cabe lembrar aqui que esse assunto foi muito bem estudado pelo Eduardo Henrique, né, quando ele trouxe as questões 400 a 412, ele explicou muito bem a diferença, né, do que acontece no sono e nos sonhos, né? Foi uma palestra bastante elucidativa, gostei muito, e ela serviu até de base para o meu estudo aqui. Então, seguindo o que nós estamos trabalhando, os princípios analisados sob o título O Sono e os Sonhos se aplicam ao presente estudo, com a diferença de que neste o intercâmbio se dá entre os chamados vivos, isto é, entre os encarnados. Olha que interessante, os chamados vivos, né? Nós sempre estamos vivos, seja encarnados ou desencarnados. Por quê? Porque o nosso espírito, né, ele não morre. A matéria, sim, ela deixa de existir. Ela morre, vamos falar assim. Mas nós continuamos vivos, né? Nós estamos sempre com o nosso espírito atento a tudo. Existe outra variedade de fenômeno também, menos frequente, em que o espírito encarnado, durante o sono, visita outro encarnado acordado, podendo o visitante ser ou não ser visto pelo visitado. Interessante, né? Eu estou encarnada, estou dormindo, né? E eu vou visitar o encarnado que está acordado. O que acontece? De repente, tem um encarnado que está dormindo e ele resolve, não, eu vou lá visitar a Sônia. E ele está aqui assistindo o nosso estudo, ele está aqui me envolvendo nas suas vibrações, né? Me dando essa certeza de que a gente está fazendo o trabalho como deve ser feito, e a gente, encarnado, não toma conhecimento disso. Mas é um fenômeno menos frequente, mas que acontece. Ele não é uma coisa que não exista, tá? Então, nós vamos tratar aqui das perguntas 413 até a 418, nós vamos fazer vários comentários, né? Na 414, nós vamos falar algumas questões interessantes sobre esses aspectos. Na 414, nós vamos ver a possibilidade de visitas frequentes durante o sono. Na 415, a utilidade. Que utilidade tem isso, né? Se nós esquecemos. Lá na 416, a possibilidade de visitas durante o sono. Ela pode ser provocada pela nossa vontade, é o que nós vamos ver. E a 417, possibilidade de haver assembleia de espíritos encarnados durante o sono. E a 418, que acho que está um pouquinho apagadinha aí, não estou vendo bem claro aqui na tela. A 418, a veracidade da intuição de encontros onde se confirma estar vivo alguém que consideramos morto. Então, essas são as indagações, esses são as questões que nós vamos abordar aqui rapidamente. São questões de fácil entendimento, não necessitam de muito tempo, né? E nós já temos uma bagagem bastante grande, né, para podermos entender essas questões. A 413, Kardec pergunta:
Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas: a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? E os espíritos nos respondem: no estado de emancipação, quer dizer, quando o espírito está fora do corpo, porque o corpo está dormindo, no estado de emancipação, prima, ou seja, a mais importante é a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Nós não somos dois. O meu corpo tem um espírito e o meu espírito é um espírito. Não. O meu corpo está com o meu espírito, sendo que durante o sono o meu espírito se emancipa, né? E vai fazer aquilo que ele precisa fazer, que já está tratado na erraticidade, ou que surgiu de repente durante essa mesma encarnação que estamos, uma necessidade de nós termos algum entendimento mais profundo sobre certas questões. Como nós já falamos lá no início, assim que nós começamos o estudo. No próximo slide, Kardec pergunta: duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? E os espíritos prontamente respondem: sim, e muitas outras que creem não se conhecerem, se reúnem e conversam. Podes ter, sem disso suspeitar, amigos em outro país. O fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis todas as noites. Olha que delícia sabermos que quando nos recolhemos ao conforto do nosso quarto, né, que agarramos o nosso travesseirinho assim tão gostoso, nós vamos entrar num sono que vai nos levar a outras paragens. Nós, espíritos, não ficamos presos ao corpo enquanto dorme, não. Os espíritos saem, eles vão procurar as suas necessidades. Quer dizer, durante o sono, nós saímos do corpo e visitamos tantos outros amigos, né? Que nós nem percebemos, talvez até, e muitas das vezes, até em outros países. Não precisa ser só aqui onde eu estou vivendo esta encarnação. Eu posso visitar meus amigos de outros países. Muito embora, ao acordarmos, não tenhamos essa lembrança registrada em nossa memória. Nós não temos essa lembrança registrada, mas na memória, no espírito, ela fica registrada sim. Quando o espírito se emancipa, ele se lembra de tudo, mas quando retorna ao corpo, à matéria, ela fica esquecida. Nós temos, sim, alguns flashes desses encontros e das conversas, mas não temos a lembrança completa, nós não conseguimos perceber todos os detalhes. A gente, quando acorda, nós acordamos assim meio que tontos, né? Eu tive um sonho estranho, um sonho esquisito, várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque o nosso espírito, ele faz todas aquelas atividades, mas a nossa memória, o nosso cérebro humano, ele não tem a capacidade de armazenar isso tudo. E até é bom para a gente, mais para frente a gente vai ver por quê. Mais para frente a gente vai ver por quê. E no próximo slide, com a pergunta 415, Kardec pergunta: que utilidade podem elas ter, as visitas, se as esquecemos? Uma boa pergunta, né? Para que eu vou visitar os outros espíritos se eu não vou fazer nada com isso, não vai me trazer nada, eu vou esquecer, vai ficar por isso mesmo? Será que vai? Será que vai mesmo? Então, vamos ver o que os espíritos nos respondem. De ordinário,
ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Então, aí está a explicação, né? Será que tem utilidade? Nós as esquecemos e eles nos dizem, sim, existem utilidades e muito importantes, né? Porque essas ideias que nós adquirimos, elas vêm espontaneamente, em forma de intuição, e ela vem nos ajudar a tomar decisões ou deixar de agir de certas maneiras de acordo com a intuição que nós guardarmos desses encontros que para nós parecem estar esquecidos. E nós podemos dizer também que esse esquecimento ele pode ser bastante benéfico. Eu vou explicar por quê. Já imaginaram, né? Nós traríamos para esta vida que nós estamos aqui agora lembranças que talvez não nos fossem agradáveis ou até mesmo úteis. Então, elas ficam entorpecidas enquanto na matéria. Nós vamos lá, nós temos esses encontros, nós temos essas informações, mas quando acordamos, nós esquecemos. Isso é bom, por um lado, e é ruim por outro. Nós gostaríamos, se eu encontrasse com um ser que eu amei muito, com o meu pai, com a minha mãe, ou uma pessoa, né, que eu tenho muito amor, eu gostaria de lembrar todos os detalhes, tudo que eu falei, os abraços que trocamos, os beijos, os carinhos, aquele aconchego que nós, né, gostamos de sentir enquanto encarnados. Mas não podemos esquecer que nós poderíamos trazer também desses encontros notícias ruins, lembranças que não seriam úteis, que nós, enquanto encarnados, não viveríamos com aquela tranquilidade necessária para darmos prosseguimento a esta jornada atual, esta encarnação que estamos agora. Então, esses conhecimentos que nós adquirimos, eles ficam entorpecidos na nossa memória, não esquecidos, entorpecidos. E na 416, Kardec vem perguntando: o homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe-ei e dizer-lhe-ei tal coisa. Então, eu me preparo para dormir, faço tudo que eu tenho que fazer, faço as minhas orações, deito lá na minha cama e falo assim: olha, Deus, agora eu quero dormir, quero encontrar com fulano de tal. Será que é assim que funciona? O que é que os espíritos nos dizem? Eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta, e que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir. Porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando ele se liberta da matéria. Isto para os homens já bastante elevados, tá? Porque os outros, né, os que têm uma elevação menor, eles passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual. Muitos entregam-se às suas paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo assim proposto, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Então, nós não determinamos que eu vou conseguir estar com esse ou aquele amigo encarnado, né, ou desencarnado, só porque eu estou com vontade de fazer isso. Vai depender da evolução do meu espírito. Está bem claro ali, ó. Para os homens já bastante elevados, até
pode acontecer, mas nós estamos vivendo aqui num planeta de provas e expiações, né? Onde esses homens já bastante elevados talvez já não estejam mais entre nós, né? Estamos aqui ainda, espíritos imperfeitos, em evolução, então nós ainda não temos esse cabedal todo de conseguir essa proeza. Agora, nós devemos levar a nossa vida com retidão, de modo que, para quando nós estivermos no nosso estado de sono profundo, o nosso espírito não se entregue àquelas paixões muitas das vezes que nos levam a grande sofrimento, aquelas paixões do vício, aquelas paixões de frequentar lugares onde não tem grandes, bons fluidos, né? Por quê? Porque nós vamos nos contaminar com aquele ambiente e vamos ter um sono difícil, um sono agitado, e vamos acordar mal. Hoje eu dormi mal, eu estou de mau humor, eu não estou com vontade de fazer nada. Muitas das vezes o nosso espírito ele esteve em situações que não nos trouxeram conforto moral. Então, nós não devemos desejar impor estar neste ou naquele lugar. Nós devemos, sim, agir de acordo com as leis universais para que, ao dormirmos, ao adormecermos, a emancipação da nossa alma, ela possa pairar em lugares onde nos tragam boas recordações, boas lições e uma boa continuidade da nossa vida, né? Que é a vida oculta, aquela vida enquanto estamos dormindo. Ainda sobre essa questão, nós podemos falar de uma outra forma. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar-me espírito com fulano. Quero falar-lhe para dizer isto. Então, no livro Mecanismo da Mediunidade, o espírito de André Luiz nos traz uma informação muito importante sobre isso. Ele nos diz: na maioria das situações, a criatura ainda extremamente aparentada com a animalidade primitivista, olha só, hein? Ainda extremamente aparentada com a animalidade primitivista, tem a mente como que voltada para si mesma. Em qualquer expressão de descanso, tomando sono para claustro remansoso das impressões que lhe são agradáveis. Qual criança que, à solta, procura simplesmente o objeto de seus caprichos, né? Quer dizer, quando estamos emancipados, o espírito vai em busca das necessidades inerentes ao espírito que ele é, e não à matéria. Se ele é um espírito já em estado de evolução um pouco melhor, ele vai em busca daquilo que vai lhe trazer benefícios. E quando nós estamos numa situação de inferioridade moral, muitas das vezes nós vamos procurar, né, ficar quieto. Vou fazer nada, não vou ficar aqui nesse canto, quando acordar eu vejo aí o que eu vou fazer, ou então eu saio por aí simplesmente tentando satisfazer, né, os meus caprichos. Aí, na 417, Kardec vem perguntando: podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Interessante. Aqui, né, encarnados, nós adoramos reuniões. Tudo é motivo para reunião. Seja reunião de estudo, reunião de confraternização, reunião para troca de ideias, reunião para decidirmos, né, sobre determinadas ações que precisamos tomar, né? Então, nós nos reunimos encarnados. Mas e quando nós estamos encarnados, mas estamos dormindo, será que nós também fazemos essas reuniões? E os espíritos nos respondem:
sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Olha que beleza! Então, nós que somos apreciadores, né, de reuniões, nós espíritas adoramos reuniões, tudo é motivo para uma reunião. Então é bom nós sabermos que enquanto nós dormimos, nós podemos também participar dessas assembleias, né? Nós podemos nos encontrar com aqueles espíritos irmãos, daqueles espíritos afins, daqueles espíritos que comungam com as nossas ideias, né? E os espíritos nos dizem, né, ser mais comum do que supomos, chamando a atenção uma coisa importante, quando eles dizem os laços antigos ou recentes. Eles falam das outras encarnações que já tivemos, são os laços antigos. Nós não temos só esses conhecimentos que hoje nos circulam aqui enquanto estamos nessa vida. Nós temos os laços de outras encarnações, aqueles laços antigos, aqueles laços, às vezes, seculares, e que nós ainda mantemos, né, esses encontros. E lá, nesses encontros, falam de outras encarnações, do que fizemos naquela vida, do que estamos vivendo. Lembramos que os laços de amor, não podemos esquecer nunca disso, que quando existem os laços de amor, amizade, companheirismo, esses laços não se desfazem jamais. Não é o desencarne desta matéria que vai romper os laços de carinho, de amor e de amizade que eu construir com os outros espíritos. Então, existem sim essas assembleias e elas são importantíssimas. Muitas das vezes, nós trazemos para o mundo material, para o mundo encarnado, soluções de problemas que nós não havíamos conseguido resolver aqui, mas que a espiritualidade, durante o sono, nos intui. E ao acordarmos, do nada, nós temos aquele flash, olha, como é que eu não tinha pensado nisso? Por que isso não passou pela minha cabeça? Não passou pela nossa cabeça porque nós ainda não havíamos tido, né, esta reunião, esta assembleia com os nossos amigos, onde foram discutidos os temas que nos angustiavam e que, ao acordarmos, chegamos aqui com esses flashes, essas intuições, essas respostas, muitas vezes, que brotam, a gente costuma dizer, né? Essa ideia brotou do nada. Não, não brotou do nada, não. Brotou desses encontros que nós tivemos aí. E na 418, né? Ele vem perguntando: uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderá encontrar-se com ele em espírito e verificar que continua vivo? E, dado o fato, poderia, ao despertar, ter dele a intuição? E os espíritos nos respondem: como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto, por prova, crer na morte desse amigo. Poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então, os espíritos nos respondem, né, que nós podemos, sim, enquanto espírito, conhecer a sorte desse amigo, né? A não ser que nos tenha sido imposto como prova, né, acreditar firmemente que esse amigo morreu na matéria, né? Nós estamos falando da emancipação, dos encontros dos espíritos que estão encarnados e estão dormindo. Já lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 7, vem dizendo: durante a vida, nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Do mesmo modo que alguns médiuns videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva
por um rastro luminoso que termina no corpo, fenômeno que absolutamente se dá quando este está morto, porque então a separação é completa. Então, ele quer dizer aqui o seguinte, que quando esse espírito é visto, né, ligado por um laço ao corpo, nós temos a certeza de que esse espírito está encarnado, ele está ligado ao corpo. O mesmo não se dá quando esse laço não existe. Quando nós vemos um espírito, as pessoas que têm a mediunidade de vidência, né? Quando tem a vidência de um espírito e não percebem esse laço unindo ao corpo, então tem-se aí a prova de que esse espírito encontra-se desencarnado, porque ele não está ligado ao corpo. Tudo bem? Então, prosseguindo. Desdobramento espiritual, o que é, né? O que seria o desdobramento espiritual? Pulei um aqui. Então, os sonhos espíritas. Sonhos espíritas são lembranças de nossa vivência real no mundo dos espíritos. São recordações de encontros, estudos que participamos, conversas, tarefas que desenvolvemos. Podem ocorrer também perseguições e acontecimentos desagradáveis, sempre em função de nossa sintonia espiritual, a mais ampla exteriorização do espírito. Então, olha só o resumo dessas questões, como são importantes, né? Os sonhos, eles são as lembranças da nossa vida real no mundo dos espíritos. Nós temos aquelas recordações, aqueles encontros, nós só não conseguimos dar um encadeamento, podemos dizer aqui na nossa pobre linguagem, né? Aquele encadeamento que dá a realidade, como se fosse um filme, com princípio, meio e fim. Nós temos flashes que fazem com que nós saibamos que tivemos algum tipo de contato com algum tipo de espírito ou de informações, mas não conseguimos entender, né? Nós não estamos... não está fixado na nossa mente, né? E não podemos esquecer também que esses sonhos podem acontecer coisas muito desagradáveis, né? Tanto é que nós devemos estar sempre atentos com a nossa sintonia espiritual. Aquilo que nós sintonizamos, nós atraímos para nós. E durante o desdobramento, o espírito desprendido do corpo exerce atividade real e efetiva, encontrando-se com parentes, amigos, instrutores e também com os inimigos desta e de outras existências. Então, ninguém aqui deita na cama para descansar. O que vai descansar é a matéria, né? Porque a matéria ela tem um prazo de validade, né? Nós nascemos lindos, bonitinhos, bebezinhos, pele lisinha, crescemos bonitinhos, cabelinhos, as unhas, tudo bonitinho, aí vamos envelhecendo, vai enrugando tudo, vai caindo aqui, vai caindo ali, o cabelo vai ficando branco, o dentinho já não vai ficando tão bonito. Então, a matéria, ela vai se desfazendo com o decorrer da nossa vida, mas o espírito não. O espírito ele continua em toda a sua vivência tão bonito, tão jovem, tão atraente, quanto ele possa ter a sua sintonia ligada no bem. O mesmo não acontece quando a nossa sintonia está ligada nas más paixões, onde o nosso espírito vai refletir, né, aquela aparência que muitas das vezes nós não gostaríamos nem de imaginar que elas existem. E não podemos esquecer que, enquanto dormimos, nós trabalhamos, e trabalhamos muito. Nós estudamos, nós nos instruímos, nós nos encontramos com os amigos, nós nos encontramos com aqueles a quem temos débitos. Nós fazemos promessas,
Me dá uma chance, eu estou tentando melhorar, me observa, vamos tentar caminhar juntos, me ajuda para que eu possa vencer esses erros que cometi, para que eu possa ser perdoado e que possamos ser amigos, porque nós somos todos filhos de Deus, irmãos em Cristo, e nós precisamos ser sempre amorosos uns com os outros. Tem uma passagem, né, em que Clarencio fala que o seguinte: um sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria para os nossos irmãos encarnados. Tá? Isso aqui foi uma visita de Zulmira ao Lar da Bênção, está lá no livro Entre a Terra e o Céu, onde descreve essa visita, né, que é feita, como traz felicidade, como o espírito se sente revigorado quando isso acontece. E Allan Kardec, né, com toda a sua curiosidade, inteligência, sua perspicácia, ele dedicou esse capítulo 8º, a parte 2ª de O Livro dos Espíritos, para explicar, né, os vários aspectos que envolvem esse assunto, que ele chamou de emancipação da alma. Kardec deu esse tema, esse título, né? Emancipação da alma. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo 8, da emancipação da alma, Allan Kardec aborda as vantagens do fenômeno. E, em determinado momento, ele afirma que o sono influencia mais do que supomos em nossa vida. Segundo o codificador da doutrina, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Olha como a doutrina ela é confortadora, né? Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Quer dizer, essa sensação de que quando nós perdemos não, que nós não perdemos, quando nós deixamos de conviver materialmente com os nossos entes queridos, aquela sensação de perda, nunca mais eu vou ver, nunca mais eu vou ter notícias, isso aqui vem refrescar nossa mente, vem nos refrigerar a alma, né? Porque nós temos a certeza absoluta de que nós estaremos sempre relacionados com o mundo dos espíritos, lá onde estão esses nossos amigos queridos, que tanta saudade nos trazem, né? Ele ainda complementa: quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes, viajam, conversam e se instruem. Olha que coisa gostosa, gente! Nós sabermos que enquanto nós estamos dormindo, nós estamos viajando, estamos conversando, estamos nos instruindo. E quando acordamos às vezes assim tão alegres, tão felizes, tão cheios de fé que vamos realmente conseguir dar prosseguimento nesse mundo de provas e expiações e que vamos sair vitoriosos e um pouquinho mais avançados na nossa escala evolutiva. Então, a hora do sono, ela deve ser perfeita. Uma coisa, assim, saindo um pouquinho aqui do tema da espírita, do Livro dos Espíritos, né? Que nós não devemos fazer, né? Na hora de dormir, você liga a televisão no seu quarto e assiste aquele filme pavoroso, né? Filme de monstros, filmes de muita morte, muita violência, muita tragédia. Por quê? Porque a sua mente, ela se liga naqueles pensamentos. E isso pode fazer com que você se desestruture e, ao realmente dormir, você se deixe levar para um tipo de ambiente que vai te trazer essa tristeza. Então, é importante que nós, ao dormirmos, bem antes de dormirmos, nós estejamos num ambiente calmo, de preferência assistindo. O YouTube está aí cheio de palestras maravilhosas, né? Podemos assistir uma palestra ou ouvir umas músicas, ou ouvir a nossa querida Anísia, né, tocando as músicas tão bonitas que ela coloca lá
na página do Fake, ou também na Casa Eurípides Barçanufo. Então, várias maneiras em que nós podemos preparar o nosso sono. Não basta simplesmente você fazer um lanche, tomar um banho, escovar o dente, trocar a roupa, deitar na cama, ligar a televisão. Não! Existe um preparo para que você possa, quando tiver emancipado, ser recebido pela espiritualidade de uma forma agradável e não ser recebido por aqueles espíritos que nós atraímos com aqueles maus pensamentos, com aquelas mais informações que recebemos, ou de noticiários, ou de filmes, né? Mas disso tudo, meus irmãos, o que nós destacamos como muito importante é que os espíritos nos abriram uma porta. Os espíritos nos abriram uma porta para que, durante o sono, possamos ser levados ao plano espiritual, onde temos oportunidade de estudo, de adquirir conhecimentos, de trabalhar em atividades às quais estejamos ligados. Quem sabe, na espiritualidade, nós tenhamos lá uma turma de atendimento fraterno, nós tenhamos uma turma de evangelização, ou tenhamos uma turma onde discutimos os livros da codificação. Quem sabe, né? Ou tenhamos um grupo que precisamos tocar músicas para acalmar aqueles espíritos mais sofridos. Nós não sabemos. Ainda somos muito pouco esclarecidos para termos todas essas respostas, né? Mas, assim como aqueles espíritos menos adiantados vão em busca da satisfação de suas paixões e de seus interesses menos evoluídos, tudo vai depender da vida que vivemos, de como nos comportamos diante das leis universais e do nosso grau de aperfeiçoamento e evolução. Então, tudo na nossa vida, tanto encarnado quanto desencarnado, tanto acordados como emancipados, tudo vai depender do nosso grau de aperfeiçoamento, daquilo que atraímos para nós mesmos e do grau de evolução em que nós já estejamos encontrando. Então, esse é um resumo dessas perguntinhas, né? 413 a 418, são perguntas poucas, mas que nos trazem assim, muitas reflexões muito interessantes e que seria muito bom para aprofundamento no tema, né? Nós sugerimos, né, a leitura dos livros que abordam vários exemplos não citados nesse artigo. São os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, de autoria de André Luiz. Nós temos aí, citando os mais conhecidos, nos domínios da mediunidade, os mecanismos da mediunidade, no mundo maior, evolução em dois mundos. São os livros editados pela FEB. E, entre esses, muitos outros, nós temos aí romances, nós temos leituras. É uma gama de leitura que nós podemos procurar e nos melhorarmos, né? Estarmos sempre em contato com a espiritualidade. Isso vai fazer com que tenhamos bons sonos, bons sonhos e vamos trazer boas recordações, boas lembranças, para que possamos levar a nossa vida de encarnados da melhor forma que nós possamos. Essa é a nossa vontade. E antes de fazer a prece final, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem, né, de Joana de Ângeles, que foi muito bonita, que eu estava pesquisando durante o dia, sobre esse mês mágico, né, que estamos vivendo. É o mês em que comemoramos o aniversário do nosso mestre e amigo, nosso querido Jesus. Eu não poderia deixar de falar do nosso Natal, né? Ou seja, o nascimento de Jesus. E Joana de Ângeles nos dá essas palavras tão maravilhosas que me permitam ler para vocês. É um trecho pequeno. Não desperdices a oportunidade de demonstrar que o Natal de Jesus é permanente compromisso de amor entre os céus e a terra. Através dele,
que se fez a ponte entre os homens e Deus, e que continua vigilante e amigo, pronto para ajudar e conduzir todos aqueles que desejem plenitude. Então, Jesus está sempre pronto para conduzir todos aqueles que desejam plenitude. É o que Joana de Ângeles nos diz. Então, eu espero ter sido bastante clara, objetiva, não ter sido muito cansativa. E gostaria de pedir a vocês que me acompanhassem agora na nossa prece final, onde vamos fechar nossos olhos, entregar nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, Jesus, nosso mestre, companheiro, amigo, que nunca desiste dos seus irmãos, a espiritualidade que nos intuiu nesse estudo, a todos aqueles que foram ajudados para que esse momento pudesse acompanhar, pois sem o trabalho de uma equipe nada se consegue fazer. Precisamos de muitos companheiros para levar até vocês esse trabalho tão bonito que a CEIP oferece todos os dias através da internet, por enquanto, até que a presencial se reinicie. Então, agradecemos a espiritualidade por essa oportunidade de estudo, agradecemos pela nossa saúde, agradecemos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, e rogamos, Senhor, pedintes que somos, pela saúde desse planeta, Senhor, que se encontra tão doente, tão machucado, às vezes, muitas das vezes, por nossa própria culpa, que possamos, Senhor, melhorar nossas atitudes e, com isso, Senhor, melhorar e limpar essa psicosfera que nos retoma o planeta, para que possamos ter um mundo melhor, um mundo onde a dor não prevalecerá, Senhor. Agradecemos de todo o coração, desejando a todos uma boa noite, um Feliz Natal e muita paz. Fiquem com Deus, que assim seja. Agradeço ao expositor de hoje pela belíssima palestra, né? E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Peço a Nise agora que toque a música do passe, que é a preparação para o passe à distância. A espiritualidade trabalhará de acordo com a necessidade de cada um e com a fé, né? Então, Nisa, por favor, toca a música do passe. Belíssima música, realmente é uma preparação, é um passo à distância. Agora eu peço aos nossos amigos da CEIP, as passistas, que orem nesse momento pelos doentes que estão nos hospitais, que estão em casa se recuperando e os que estão em nossos corações, né?
Ricardo, por favor, sobe a nossa prece, por favor. Obrigada. Assim como nas colônias espirituais, nós, às 18 horas, oramos também pelos nossos doentes, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitados de oração, pelos que estão nos leitos dos hospitais ou estão em casa se recuperando. Senhor Mestre Jesus, peço nesse momento, Senhor, que o Senhor ampare todos esses doentes, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa dar intuição aos médicos para dar o remédio correto e o consolo aos nossos doentes. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima.
assim terminamos mais uma quarta-feira. Ricardo, algum recado? Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.